nós temos aproximadamente perto de 53 trilhões de células no nosso corpo. Cada célula no nosso corpo, ela tem um potencial de produzir 0,07 volts. Então, gente, 0,07 volts é uma voltagem, é uma passagem de voltagem muito, muito, muito pequena. Mas quando a gente multiplica por 53 trilhões de células, se a gente fizer uma conta simplificada com 50 trilhões de células, o potencial elétrico do nosso corpo é perto de 3,5 trilhões de volts. Olha que a gente tem uma corrente elétrica que passa na nossa casa que é aí 127 volts ou 220 volts. O nosso potencial do nosso corpo são 3,5 trilhões de volts. Então, isso é para vocês começarem a entender que o nosso corpo é formado por células e todas essas células têm um potencial elétrico e um campo magnético, porque todas as vezes que uma partícula elétrica se movimenta, essa partícula elétrica cria ao redor dela um campo eletromagnético, que é um campo capaz de atrair ou repelir. Então vejam que nós temos um potencial enorme e essas moléculas, as células, na verdade, são formadas por moléculas, as moléculas formadas por átomos e os átomos são formados por partículas subatômicas que vocês já devem ter visto ou estudado, elétrons, prótons e nêutrons. E essas partículas, elas têm capacidades atômicas, subatômicas, diferentes daquelas particularidades que nós conhecíamos da física newtoniana, de coisas concretas, de coisas rígidas, de coisas previsíveis. E o que a ciência moderna está trazendo para nós hoje é que o nosso corpo, apesar de nós parecermos matéria tangível, dura, na verdade eu sou 3,5 trilhões de potencial de volts, com um campo eletromagnético que conversa o tempo todo através desta movimentação contínua de partículas subatômicas. Então, na verdade, eu sou um corpo em contínuo movimento e um biofísico, e isso é uma matéria que vem sendo estudada desde lá da década de 20 do século passado, com Heisenberg, quando ele começa a falar da mecânica quântica, depois veio um Einstein, depois veio um Planck. Todos esses físicos descobriram que a matéria não é matéria, e sim um grupo de partículas em movimento, produzindo e conversando o tempo todo, e ao conversarem elas estão emitindo corrente. E essa corrente elétrica que cria um campo eletromagnético toda vez que elas se movimentam, ela foi identificada por um biofísico alemão na década de 80. Esse físico se chama Fritz Albert Popp, e ele descobriu as células emitem um biofóton. Fóton a gente reconhece que também é uma partícula subatômica e que a mais conhecida são os fótons de luz que vêm do Sol. E o Popp descobriu que o nosso DNA emite fótons de luz por causa de toda essa conversa que acontece no nosso corpo. Essa conversa, ela que é produzida pelas nossas células, na verdade a origem dessa corrente elétrica são os biofótons descobertos por Popp na década de 80, que ele chamou de biofótons. E são esses biofótons responsáveis
por toda a conversa que acontece no nosso corpo. É por isso que nós temos um sistema que funciona como se fosse uma máquina em perfeição. Células estão continuamente conversando e trocando informação. E esse campo eletromagnético criado por esses biofótons estão sempre levando informações dentro do nosso corpo para todas as nossas células, tecidos, órgãos, mas também quando a gente emite intencionalmente um pensamento, e pensamento é uma onda eletromagnética que a gente emite quando nós pensamos, porque também é energia, ele na verdade está levando uma informação que é uma informação que leva algo para o campo aonde nós estamos envolvidos. Não foi só Pop que descobriu que a gente também tinha um campo de conversa. Há algum tempo já se sabe que as plantas, tudo que é vivo no reino animal, no reino mineral, no reino vegetal, todos eles têm emissões de biofótons. E esses biofótons recebem informação por ondas eletromagnéticas. E quando nós trabalhamos com a nossa intenção, e agora a gente vai falar da intenção. Intenção é quando eu praticamente aglutino uma carga vibracional elétrica e eletromagnética. É quase que se eu condenso uma grande quantidade dessa energia para enviar uma onda que sai através da emissão do nosso campo eletromagnético. O maior campo eletromagnético que nós temos é o do coração. Então, quando a gente está fazendo essa respiração, usando o campo eletromagnético do nosso coração e usando uma emoção positiva, que é quase que o impulsionador, porque as emoções positivas são as que têm a maior onda vibracional que entram dentro desse campo no qual nós estamos imersos. Então, quando a gente começa a sintonizar a energia do nosso coração, que começa a enviar uma onda que é informação, e essa onda vai com uma informação vibracional, emocional elevada, porque eu já falei para vocês que a gratidão é uma onda energética por volta de 400 Hz, enquanto a raiva, a angústia é 40, 30 Hz. Então vejam, quando a gente impulsiona emocionalmente uma informação para o campo, e essa informação vai junto com essa intenção, que é quase a emissão de um raio laser, que nós temos uma capacidade potencial quando nós vibramos focados com aquela intenção de uma crença profunda naquilo que a gente está intencionando. Essa informação entra no campo.